seja bem-vinda, seja bem-vindo ao De Butuca Podcast. Eu sou Altino Salles e nesse vídeo vamos falar de um tema que é muito importante para os moradores do Vetor Norte e especialmente para os moradores de Lagoa Santa, que é o projeto de pedágio que o governo Zema quer instituir aqui na nossa região. Para isso, está comigo aqui o vereador Marcelo Monteiro. Boa noite, Altino. Muito obrigado pelo convite e, para falar principalmente de um tema tão importante que é o pedágio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, prazer muito grande. Legal demais ter você aqui, a gente vai aprender bastante sobre a questão do pedágio, que a gente tem muita dúvida, né, Marcelo, sobre essa questão ainda, e o que vai rolar daí para frente, e o que tem de implicações, né, a gente vai discutir sobre isso aqui. Se você quer saber mais, fica aí com a gente, tá certo? Mas deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Tá? Então fica aí, porque o nosso papo vai ser muito legal. Ô Marcelão, mas antes de tudo eu quero que você se apresente para a galera assim, né? Conta um pouquinho da sua história. Quem que é o Marcelo? Marcelo é vereador, antes de ser vereador, né? Só para a gente conhecer você um pouco mais aí. Cara, eu cheguei em Lagoa Santa com 7 anos. Eu morava em Contagem antes de vir para Lagoa Santa. Meu nome é Marcelo Silva Monteiro, sou pai do Chico e do Joaquim. Chico tem 8 anos, Joaquim tem 6. Sou filho da Mércia, professora, do Cláudio, industriário. Acho que é sempre importante abrir falando quem é que a gente é como pessoa. Mas aqui em Lagoa Santa, a nossa atuação assim, pública, ela começa muito pela cultura. A gente participou da produção de festivais independentes de música. Inclusive tem um caso engraçado que a ideia da política ela surge, né, eu desço de um palco que um amigo sugere, eu vou chegar nesse ponto. Mas na cultura, na produção independente, porque Lagoa Santa sempre foi muito carente da produção independente de cultura. Faltavam opções para essa juventude. E foi vivendo na cultura que a gente começou a atuar publicamente em Lagoa Santa, mas eu sou formado em filosofia pela UFMG e sou músico também, sou cantor, então já toquei muito na noite de Lagoa Santa, cara. Então você já fez um pé de valsa também, não? Cara, ou só tocava? Não, eu falo que eu sou um excelente observador de forró. Você gosta de forró? Tocava forró, como é que era o esquema? A gente tocava MPB, samba, rock, forró também, mas o forró mesmo eu prefiro observar e cantar, eu não vou mentir. Então somos dois. Exato. Mas foi nos festivais de música independente, inclusive, a gente fazia o Grito Rock, a gente fazia o Festival de Música Independente do Colégio Renascense, que é um colégio que eu trabalhei com a minha mãe, a minha família teve esse colégio. E foi na cena independente que a gente foi conhecendo as pessoas, né? Essa juventude de Lagoa Santa, convivi com o Coletivo Calcário, que é um pessoal que deu aula de produção cultural independente para Lagoa Santa. Fui gerente da Biblioteca Municipal em 2014, quando fazíamos o sarau da biblioteca. Era muito legal, a última quarta-feira do mês, aquilo bombava, lotava de gente, chegava a dar mais de 100 pessoas no sarau. E de 2017 até 2020 eu fui diretor de Turismo e Cultura de Lagoa Santa, dando muita ênfase assim, para o artista local, para os músicos locais e para a criação dos instrumentos de edital, de seleção, para criar um tipo de justiça nessa seleção. Em 2020, sou eleito vereador para o primeiro mandato. Nessa época eu estava no Cidadania. E em 2024 a gente vai para o PV, depois de um ano muito turbulento politicamente, mas que deu tudo certo. A gente organizou a Federação Brasil da Esperança, que é o PV, o PCdoB e o PT, e disputei as eleições pelo PV. Deu tudo certo, fui eleito com 1.156 votos. Bacana demais. Então você está no segundo mandato, então? Exatamente, no segundo mandato, mais à esquerda do que nunca. Então, assim, não preciso esconder. Acho que ficou claro quando eu falei que eu era filho de professora com industriário. Mas à esquerda e sempre progressista. Legal demais, né? E agora aqui, né? A gente já conheceu o Marcelo aqui um pouquinho mais, né? Cara, essa questão do pedágio, né? Só pra gente contextualizar um pouquinho aqui. O projeto do Zema, né, que mandou aí, a questão de pagar pedágio na região metropolitana, no Vetor Norte, é um negócio assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Aliás, não sei se é de surpresa, porque até a gente pode esperar que o Zema, né, a tendência de privatizar quase tudo ou tudo, né? Mas como é que rola esse negócio, né? Ou seja, como é que é esse projeto, cara? Cara, é interessante isso, né? Porque nós somos pegos de surpresa, porque dessa vez o meteoro tá mirado pra gente. Não é uma novidade o fato de que o Zema, desde que pisou no governo, colocou nas costas o raio privatizador, né? Fazendo essa brincadeira, mas o Zema já privatizou as rodovias do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, então o pessoal de lá já tá pagando, né? Tá sendo penalizado. E em 2018, a CETOP, na época, tentou caminhar com a privatização, a concessão comercial da MG 424.
Na época, a Secretaria de Estado de Transportes. Mas ela tentou, na época, o governo do estado, avançar com a concessão comercial da MG 424 e não conseguiu por uma série de defasagens e questões em que o edital deixava a desejar. E vários desses pontos permanecem. Então, assim, falando do histórico privatizador do Zema, nós não estamos surpresos. Nós sabemos que o Zema atua de forma a não fazer a manutenção básica de serviços essenciais, e ele faz isso, né, muito fortemente na CEMIG e na Copasa, com presidências que sucateiam o serviço, com pouco ou quase nada de fiscalização, também ocupando as diretorias das agências reguladoras, né, no caso da ARSAI para a Copasa. Então não é uma novidade que o Zema vem empurrando para nós o pedágio. No nosso caso, dessa vez eles querem fazer a concessão comercial do lote 8, que é o Vetor Norte, que vai tratar da MG 10, MG 424 e da LMG 800. A MG10 é aquela que liga Belo Horizonte e Lagoa Santa, não é isso? Isso, e vai até a Serra do Cipó. A LMG 800 é o caminho de Confins até Pedro Leopoldo, e a MG 424 vai sentido Sete Lagoas. A 424, ela sai de Belo Horizonte, passa ali em frente ao CT do Atlético Mineiro, não é? E vai direto, vai depois passa em São José da Lapa, aí depois segue para Pedro Leopoldo, Matozinhos, Sete Lagoas. Não é isso? Presidente Moraes, Sete Lagoas. Exato, e é o trecho mais carente, onde a estrutura de rodagem está em pior qualidade. O fato é que o pedágio, né, a concessão comercial nada, vamos falar sério. O pedágio do Zema, ele vai atingir 12 municípios da região metropolitana que estão no vetor norte da região metropolitana. Os municípios são Belo Horizonte, Lagoa Santa, Prudente de Moraes, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Santa Luzia, Sabará e Vespasiano. E são 124 quilômetros destas rodovias que o Zema quer colocar na mão da iniciativa privada, com uma previsão de lucro, de arrecadação tarifária já colocada no edital, e isso é um ponto que a gente precisa comentar depois, né? A prioridade que eles dão para a projeção do lucro. A projeção do lucro deles chega a quase 3 bilhões de reais aí nas arrecadações tarifárias. E o edital é muito mais carente da outorga, aquilo que a empresa que vai pegar vai colocar para nós enquanto serviço e investimento de estrutura, muito mais carente nesse ponto do que já de sinalizar qual que é o potencial de arrecadação tarifário desse projeto. Então não tem um estudo disso ainda, não? O estudo é precário. A questão é justamente essa. Nós temos uma projeção de lucro para a empresa, e a oferta de contrapartida que já está no edital, que é a criação da alça de Lagoa Santa, da alça de Matozinhos, a duplicação dos trechos que não estão duplicados, a oferta disso é ínfima em relação àquilo que vai onerar o cidadão. Mais do que pensar na projeção de lucro da empresa e nos estudos, eu acho que a gente tem que pensar no bolso de quem está em Lagoa Santa, por exemplo. Mas aí eu fico pensando o seguinte: a gente, como morador de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo, porque eu também sou de Pedro Leopoldo, eu vou muito para lá, e Belo Horizonte também, porque eu trabalho lá também. Fico pensando assim, qual é o objetivo de colocar o pedágio nesse trecho? Eu vou falar para você o seguinte, experiência própria. Se eu vou para Lagoa Santa, para Pedro Leopoldo, não tem problema nenhum de trânsito. Isso que eu percebo. Se eu vou de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, aí depende do horário. Se eu for de Lagoa Santa para Belo Horizonte, depende do horário também. Mas assim, eu diria que 90% do trecho que está querendo ser privatizado aí, não tem problema de trânsito, cara. A não ser assim, eu fui para Sete Lagoas ano passado, numa festa lá, então eu tive que passar num trecho Matozinhos, Sete Lagoas, Presidente Moraes, é um trecho ruim, né? Mas é o pior trecho de todo. É o pior trecho, né? Eu acho que é o pior trecho, porque eu não conheço todos. Mas, assim, o que justifica privatizar, por exemplo, colocar pedágio, Lagoa Santa para Vespasiano? Cara, eu tenho que pagar pedágio para sair de Lagoa Santa para ir para Vespasiano e Pedro Leopoldo? Como é que é esse negócio? Assim, qual que é a sua visão, né? Qual que é o objetivo do Zema com relação a essa questão, né? Que benefício nós teremos com relação a essa questão do pedágio nesses trechos aí? Aquilo que eles colocam de mais importante enquanto oferta seria a melhoria da estrutura de rodagem como um todo e a colocação ali de serviços de manutenção, de suporte e de socorro. Mas como você bem falou, não faz sentido nenhum se nós pensarmos que o grande problema de trânsito que está em todo esse trecho é a entrada de Belo Horizonte, que não está sendo afetada diretamente com a colocação dessa infraestrutura. Os trechos não duplicados,
eles não são tão grandes, e se a gente parar para pensar na estrutura, né, na qualidade dessas rodovias, desse asfalto, principalmente, sendo bem direto, não é um asfalto terrível. E eu penso que quando eles falam que vão colocar serviços e etc e tal, todas as cidades do entorno, se você estiver na MG10 ou na LMG 800 ou na MG 424, tem todos os serviços que você precisa de Sim. manutenção em caso de ter que parar ali, etc, e chamar. Nós não estamos falando de uma rodovia que está isolada, onde você corre risco de vida, está isolado, a comunicação é precária, etc e tal. Você está o tempo todo cercado por serviços e cercado de cidades nesses trechos. Eles alegam que eles querem melhorar o tempo Belo Horizonte, Serra do Cipó, o tempo Belo Horizonte, Sete Lagoas e deixar uma estrutura de maior segurança. Cara, mas aqui, rapaz, é porque a gente mora em Lagoa Santa, a gente vive esses problemas de trânsito. É, se não me engano, o maior problema de trânsito, Serra do Cipó, Belo Horizonte, está em Lagoa Santa. O trecho dentro de Lagoa Santa, porque tudo é canalizado, você passa dentro de Lagoa Santa para ir para a Serra do Cipó, né? E aí, eu fico pensando o seguinte, o pessoal do comércio vai gostar disso, de tirar esse trecho, né? Porque a gente tem um incremento no comércio, não tem? Porque muita gente que sai de Belo Horizonte passa dentro de Lagoa Santa para ir em direção ao Serra do Cipó, para ali para abastecer, para ali para comprar alguma coisa, né? Para no supermercado. Então eu fico pensando assim, até que ponto é interessante para Lagoa Santa essa questão de pagar o pedágio e de mudar esse trecho aí. Pra gente, para eu que não vou para Serra do Cipó, eu acho uma maravilha, porque o trânsito para mim fica tranquilo, né? Fica liberado. Mas pro comércio de Lagoa Santa, pros empregos, você acha que isso é uma boa, cara? Olha, nós temos comércios que sobrevivem desse trânsito de final de semana, né, do alto fluxo de carros que passam por Lagoa Santa, e isso certamente contribui e participa de uma parcela significativa dos comércios de Lagoa Santa. E hoje Lagoa Santa é uma cidade que tem comércios e uma capacidade comercial de absorver todo esse fluxo que vai para a Serra do Cipó. E a oferta do Zema para nós é a alça que sai de Confins e vai chegar lá mais próxima do Rio das Velhas, que no final das contas, ou seja, vamos parar para pensar aqui, se Lagoa Santa precisa desse comércio, faz parte da economia municipal. Se a proposta é a alça que sai depois do aeroporto e vai chegar lá mais próxima do Rio das Velhas, Lagoa Santa está pagando pedágio para trabalhar todos os dias para o turista chegar mais rápido na Serra do Cipó. Uhum. Não tem uma justiça nem no cálculo dos interesses e não há uma justiça tarifária. Porque se a gente parar para pensar, são 12... há uma confusão entre 13 ou 12 pontos de pedágio, mas é um número muito grande. Mas nós temos uma injustiça tarifária, não há modicidade tarifária. O que eu quero dizer com isso? 53%, quase 54% da arrecadação tarifária do pedágio vai ocorrer do trecho entre Vespasiano, na verdade entre Lagoa Santa e Belo Horizonte. Ou seja, o público mais prejudicado pelo pedágio é o público do trânsito pendular, que vai Uhum. e volta todos os dias. Ou seja, Lagoa Santa e Vespasiano serão os financiadores desse pedágio aí, praticamente. Não só Lagoa Santa e Vespasiano, o trabalhador de Lagoa Santa e Vespasiano que precisa transitar todos os dias. Uhum. E aí nós estamos falando, né, do trecho Vespasiano e Belo Horizonte, nós estamos falando de um público que ganha até, em sua maioria, ganha até 3 salários mínimos. Então é um público que, ao ter uma conta nova para pagar mensal no volume desta conta, vai doer no bolso. Uhum. E aí eu acho engraçado, né? A gente estava até rindo mais cedo, agora há pouco, nós estávamos conversando aqui, que o Zema recuou. O Zema está com medo da derrubada do pedágio dele, ele sentiu a pressão política dos vereadores das cidades, dos deputados da oposição, e ele recuou. E aí ele solicitou estudos complementares. A CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, do secretário Pedro Bruno, que é o responsável por esse projeto, solicitou a eles um estudo para que seja cobrada a tarifa única diária do cidadão. Então é assim, o Zema apresenta para nós um assalto infinito. A tarifa única seria o seguinte: se eu fosse para Belo Horizonte, eu pagaria um pedágio, um valor X, e na volta eu estaria isento de pagar. Exatamente, você paga pedágio uma vez só por Uma vez dia. só. Exatamente. Por quê? Porque nós temos aí, por exemplo, profissões, no caso do transporte particular, Uhum. Uber e etc e tal, esse pessoal vai e volta em BH várias vezes. Várias vezes. Pessoal dos fretes, os motoboys, né, e Uhum. etc e tal, que é uma cultura muito forte na região, inclusive. E aí agora o Zema, né, o que ele fez lá atrás foi apresentar um assalto infinito. Toda vez que você passa tem um assalto no meio do caminho. E aí quando pressionado politicamente e duramente criticado, ele recua e fala, não, então eu vou oferecer só um assalto por dia.
como se isso fosse uma vantagem, Sim. né? O Zema não só fica tentando parecer com o Bolsonaro, agora tá parecendo com o Trump, né? Ele apresenta o absurdo Uhum. para chocar e depois ele recua para vestir a capa de santo, sendo que ele continua com a faca no pescoço do Uhum. trabalhador do Vetor Norte que precisa transitar todos os Sim. dias. Isso para não entrar no mérito de que quando o Zema propõe um pedágio na região metropolitana no Vetor Norte, diferente dos outros pedágios que ele operou, ele dá uma aula de que ele não compreende a política pública e o Estatuto das Cidades, que prevê as regiões metropolitanas. A ideia de região metropolitana é justamente baseada nesse fluxo complementar que as cidades têm entre si, que dizem respeito à sua natureza cultural, comercial, profissional. Então, pensemos que faz parte da cultura do lagoasantense e do vespasianense transitar entre essas cidades dentro do seu cotidiano profissional, dentro da Uhum. sua vida comum. E o que o Zema está fazendo é criar barreiras econômicas entre o pessoal do Vetor Norte e, cara, é até difícil explicar os impactos financeiros disso. Isso vai doer no bolso de todo mundo. Isso vai doer Uhum. no bolso de quem tem que comprar mercadoria, isso vai doer no bolso de quem transita para levar passageiro, isso vai doer no bolso de quem tem que pagar gasolina ou diesel para transitar nesse processo, Cara, né? mas deixa eu te colocar uma coisa aqui, uma realidade aqui. Se você sai de Lagoa Santa para Belo Horizonte por volta das 18 horas, ou se você vem de Belo Horizonte para Lagoa Santa por volta das 18 horas, é um inferno aquele trânsito ali. Ali ali perto do Risoleta Neves, aquele hospital ali, naquele trecho ali. Ali agarra tudo, que é uma bifurcação que vai para Cristiano Machado e Antônio Carlos. Uhum. O pedágio vai resolver isso? Por que o governo não resolve isso? Você acha que o pedágio vai resolver essa questão? Porque eu acho que é o gargalo que tem nesse trajeto, a meu ponto de vista, porque eu trafego muito nessa região aí, para mim é o ponto-chave ali, né? E assim, o projeto que contempla, né, do pedágio, contempla a resolução desse problema? Não. A oferta do pedágio é a criação das alças de acesso alternativo para que o grande fluxo não passe dentro das cidades, ou seja, ele não compreende as economias municipais, ele ignora o interesse das pessoas que moram nesses municípios e quando ele fala de aplicação de infraestrutura, ele fala da criação de serviços de suporte e de socorro e da duplicação dos trechos que não são duplicados e da Uhum. manutenção asfáltica que é necessária como um todo, porque estamos falando de pista de rodagem. Então, o pedágio, a oferta dele de infraestrutura, não trata de solucionar o problema do gargalo de Belo Horizonte, porque aquelas pistas da MG10 Uhum. e as pistas que estão entrando em Belo Horizonte já são duplicadas. Nós não Então, mas estamos falando de um aumento do número de pistas, por exemplo, sim. da entrada da Cristiano Machado e da entrada da Pedro I da Antônio Carlos. Isso não vai ficar resolvido. Uhum. Então, porque é um investimento que está previsto, segundo ele, que a empresa que ganhar a concessão é de cerca de 3 bilhões de reais, me parece, né? Nessa ordem aí. E isso só para colocar o quê? Duplicar parte que já está duplicada e colocar postos de assistência. Eu não entendi realmente qual que é o objetivo dessa questão, se não vai resolver os gargalos de transporte. Exatamente. Quando nós falamos de manutenção desses trechos, os pontos mais críticos, eles não estão sendo tocados, Uhum. Altino. Nós estamos falando de uma MG10 que tem uma qualidade asfáltica boa, que tem serviços de socorro no Uhum. entorno em todas as A cidades. MG10, inclusive, é nova, né, cara? A MG10 é de 2010. Ela foi construída, essa linha verde aí, para poder acessar o aeroporto de Confins. Então, assim, não tem gargalo nela praticamente, a não ser quando chega em Belo Horizonte ali, né? Naquela bifurcação Antônio Carlos e Cristiano Machado. Então, assim, será que o governo está fugindo da responsabilidade dele, não? Exatamente esse é o ponto. A gente vê que o governo do Zema é um governo privatista que não tem interesse em destinar atenção política para poder cuidar do dia a dia do cidadão, de fornecer a estrutura necessária de tráfego. E aí, se alguém perguntar assim, mas todo o pedágio é ruim? Essa é uma outra discussão. Existem rodovias e pistas que estão em lugares ermos, isolados, Uhum. inseguros para você parar o carro diante de um pneu furado e etc. Isso não é o caso da MG10, nem Uhum. da LMG 800, nem da MG 424. E a gente já admitiu que a MG 424 tem uns trechos de maior fragilidade. Então, nós precisamos rediscutir esse projeto, no mínimo, Uhum. mas nós temos que, na verdade, que derrubar o edital da concessão do lote 8 do Vetor Norte como um todo. Porque o que ele oferece para o cidadão é nada perto do que ele está colocando de ônus para o cidadão. Porque ele está criando uma nova conta na nossa vida.
Pensemos que do dia para a noite o Zema pega um trecho que a gente faz todos os dias, Altino, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder recorrer a uma série de serviços que, inclusive, fazem parte da natureza do SUS, por exemplo. O SUS tem uma questão de regionalização, onde cada cidade atende uma especialidade. Então, o que o Zema está fazendo é criar barreiras econômicas para que a gente acesse serviços contrariando princípios de política pública, contrariando o princípio da política de saúde, contrariando o princípio das políticas, por exemplo, também de apoio, né, jurídico. Pensemos que a Justiça do Trabalho está em Pedro Leopoldo. Uhum. Então, o trabalhador, que é o ponto mais frágil da relação trabalhista, quando tem seu direito trabalhista violado, quando vai procurar assistência da Justiça Trabalhista, ele vai ter que pagar pedágio no meio do caminho para acessar um serviço fundamental como esse. A pessoa que, em Lagoa Santa, recebe um direcionamento para ser atendida em uma outra cidade do entorno, em uma especialidade médica, vai ter que pagar pedágio. Por quê? A regionalização, ela é um princípio fundamental das regiões metropolitanas, dos serviços de saúde e de uma série de outros serviços fundamentais. Aí tem outra coisa também, cara, que me preocupa muito, né? Especialidades médicas aqui em Lagoa Santa não tem tantas assim. Uhum. Vira e mexe, todo morador de Pedro Leopoldo, Vespasiano, Lagoa Santa, Matozinhos, tem que ir para Belo Horizonte para poder fazer uma consulta médica, porque ele não tem. Tem que ir lá, né? Mas internar, um problema grave. Ou seja, até para você ficar doente, você vai pagar mais caro, né? Porque você vai ter que ser atendido nesses hospitais, porque ocorre lá, né, as melhores especialidades em Belo Horizonte, e a gente vai lá para poder ser atendido, e aí nós vamos ter que pagar pedágio no mínimo 2 vezes para ir e voltar, e quantas vezes a gente for, né? Então, assim, é uma precarização ainda mais da questão da saúde também, né? Porque a gente já paga caro muita coisa de acesso à saúde, vamos pagar mais o pedágio para acessar os hospitais e as clínicas de Belo Horizonte. É um projeto de privatização da nossa vida, Altino. É um projeto de privatização do nosso direito de livre circulação, de ir e vir. Cara, você sabe que uma coisa, essa questão do direito também, o que me preocupa também é o seguinte, os interesses que estão por trás desse troço. Sabe por quê? Eu acompanhei um pouquinho essa questão da privatização daquelas rodovias lá no Triângulo Mineiro. Não sei se você acompanhou. O Ministério Público embargou, né, as concessões que foram feitas, se não me engano, a BR-365, que liga Uberaba a Patrocínio, e a BR-424, que liga Uberaba a Araxá. Porque teve uma, vamos dizer assim, né? Como é que eu posso dizer, cara? O processo de leilão, né, foi totalmente tumultuado, né? O MP ele fala que durante o processo que estava previsto para acontecer na Bolsa de Valores de São Paulo, o secretário lá do governo do estado foi lá e pegou as documentações e fez a escolha da empresa vencedora no escritório da Procuradoria do Estado lá em São Paulo. Então, ou seja, né, foi feito a dedo, ninguém sabia que tinha sido mudado o endereço do leilão. Então, assim, cheio de maracutaia. Então, será que nós não teremos também essas maracutaias por aqui? Né? Porque foi feito lá, né? Aqui tem gente fiscalizando, né? Igual você está fiscalizando aí, né? Tá colocando a boca no trombone. Mas se a gente bobear, a coisa, né, começa a ter maracutaia e empresas beneficiadas aí com essa questão do pedágio também, né? Isso aí é um problemão. Pensemos o seguinte, se o problema é a arrecadação do Estado, Altino, por que o Zema isenta bilhões de impostos da Localiza, por exemplo? Então o problema nunca... Mas a Localiza não gera emprego, cara? Gera emprego. Mas se nós temos um problema de arrecadação, ele está isentando de quem tem poder demais e já é super poderoso no plano econômico e colocando a conta para o povo trabalhador do movimento pendular, que é quem é mais frágil. O trabalhador de baixa renda é quem mais vai pagar pedágio, porque precisa transitar entre as cidades. E falando sobre os processos de fragilidade desses editais, nós temos um problemão. Foi feita uma escuta pública de 30 dias que o resultado das propostas enviadas por e-mail, e foi só por e-mail essa escuta pública dos 30 dias, não tem nenhuma modificação publicada até o momento, nenhum comentário, nenhuma mudança de edital estava publicada até ontem, porque o Zema já recuou, porque ele percebeu que ele vai perder essa guerra, e nós vamos chegar lá. Foram feitas 2 audiências públicas, com um intervalo de menos de 24 horas entre elas. Ou seja, não existiu.
Não, uma em Belo Horizonte e uma em Vespasiano com presença, com participação só presencial. No mundo da internet, onde qualquer município que você chega hoje tem internet de 300, 400 mega para a gente poder participar de uma audiência pública importante como essa. 12 municípios envolvidos, 2 cidades receberam audiência com menos de 24 horas. Então as participações foram muito limitadas e a gente percebe que esses instrumentos de participação e transparência, eles foram feitos de forma só formal, né? Eles são feitos de forma burocrática, eles não são feitos de fato para ouvir a população. E aí a gente tem uma série... Mas o objetivo é esse, né? O objetivo é não ouvir a população, né? Até porque você conhece alguém que quer pedágio? Ninguém, né? Nós colhemos mais de 1.000 assinaturas em 15 dias na rua. Das mais de 1.000 assinaturas, que foram mais de 1.100 contatos, 5 pessoas falaram em Lagoa Santa sobre talvez o pedágio seja bom. É uma coisa irrisória. A proposta do pedágio é absurda. E aí nós temos uma série de fragilidades nesse edital. A questão da modicidade tarifária. 2 pontos do pedágio, dos 12 ou 13, estão arrecadando 53% disso, ou seja, é um público que está pagando essa conta. Não é o turista, não é o grande público que transita ali, é um público específico e é o público trabalhador. Cara, o edital, ele admite lá na questão técnica, fundos de investimento. Ele não exige que as empresas que vão participar, que vão tentar ganhar essa concessão, tenham como objeto maior a questão da infraestrutura. Ele é muito amplo nesse sentido. O edital permite que o fundo de investimento participe e não exige do fundo de investimento que ele seja totalmente focado em questões de infraestrutura. Exige uma participação prévia de 12 meses em concessões relacionadas a pedágio. Mas fundo de investimento sabe ganhar dinheiro, Altino. Claro. Eles não sabem cobrar a gente, colocar infraestrutura que vai de fato impactar a nossa vida, eles não sabem. Outra questão, o edital permite que um mesmo técnico trabalhe em mais de uma empresa participante deste leilão, porque também é possível a participação por meio de consórcio, onde mais de uma empresa vai operar. Altino, a licitação é feita para que as empresas não comuniquem entre si e tenham de competir. O princípio ali da impessoalidade, ele é um princípio maior da licitação. Licitação é quando o poder público abre um processo para selecionar uma empresa. Sim, porque se eles se comunicarem entre eles, eles combinam o preço. Não só isso, quando eles têm um técnico em comum desenhando proposta de 2 empresas, ele vai fazer propostas complementares. Ele vai burlar o processo da competição. Né, que é um princípio fundamental da licitação e do poder público, quando ele está selecionando um prestador de serviço. Então o edital tem uma série de problemas. E uma coisa engraçada, vários dos problemas que esse edital tem, o edital de 2018, que tentou fazer a concessão da 424, também tinha. E lá em 2018, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender o edital e falou que só podia caminhar com aquele processo quando eles resolvessem esses problemas da escuta pública, da modicidade tarifária e uma série de outros problemas. E ao invés dos caras consertarem algo que estava parado lá atrás, se era interesse deles, não, eles publicaram um novo edital, eles ignoraram tudo aquilo que estava errado, que eles sabiam que estava errado, que eles erraram, e publicaram um novo edital. Mas tem um fato importante que aconteceu ontem. O Zema recuou. O Zema vai ser derrotado no pedágio. Ele já recuou porque ele sentiu que a coisa piorou pro lado dele. Por quê? O Bloco Democracia e Luta, que tem uma série de deputados e deputadas da oposição lá na Assembleia, eu cito aí Lohana França, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Betão, deputado Leleco, gente boa que está sempre lutando, a gente vê as lutas. O Bloco Democracia e Luta entrou com pedido de liminar pela suspensão do edital, apresentando vários desses motivos que eu já citei aqui. Modicidade tarifária, falta de justiça tarifária, falta de estudos, essa questão de mirar muito mais sinalizar o lucro potencial do que, de fato, colocar quais são as estruturas e o valor do investimento que a empresa teria que fazer. E o Tribunal de Contas aceitou essa peça e já está avaliando. E quem mandou parar o edital de 2018 foi o Tribunal de Contas do Estado, quando recebeu denúncia também. Então, esta é uma ação muito forte que tem um enorme potencial de parar esse absurdo que é o pedágio do Zema. E eu gosto de chamar assim, é pedágio do Zema. Nós temos que dar nome, nós temos que colocar lá na testa dele que essa é uma ideia dele, que prejudica a nossa vida todos os dias. Mas nós temos também uma lei que foi proposta na Assembleia, de autoria da Lohana e do Betão, que proíbe a colocação de 2 praças de pedágio com
com menos de 100 quilômetros entre elas. Porque não faz sentido. No caso do pedágio do Zema, nós temos 10 quilômetros, um pedágio. Você sai de Lagoa Santa, paga pedágio, roda mais 5 minutos. Cara, eu fui de carro, dá 5 minutos. Daqui para Lagoa Santa, para Vespasiano, aqui dá o quê? Uns 15 quilômetros, mais ou menos. Depende de onde você vai, né? Dependendo de onde você vai. Você vai pagar quantos pedágios? Qual que é a proposta lá no projeto? Você tem ideia? Para sair de Lagoa Santa e chegar em Vespasiano, você vai pagar um pedágio. Um pedágio. Se você seguir sentido Belo Horizonte, você vai pagar outro pedágio ali na Polícia Militar, ali, Sim. né, na divisa com Santa Luzia. Uhum. Esses 2 pedágios, eles não somam 15 minutos para quem tá em Lagoa Santa. Se você sai de Lagoa Santa sem trânsito, você demora 12 minutos até Cristiano Machado, na MG10. Uhum. Então, um pedágio para daqui a Belo Horizonte, quanto que ia ficar em torno de grana, cara? Você tem ideia? Quanto que ia ficar? Se eu sair daqui de Lagoa Santa, vou lá para a rodoviária de Belo Horizonte. Quanto que eu ia pagar de pedágio? Ida e volta, Lagoa Santa BH, com o pedágio do Zema, fica R$10,58. Tá. Ida e volta, Aeroporto BH, no pedágio do Zema, R$17,60. Ida e volta, Jabuticatubas, Belo Horizonte, com pedágio do Zema, R$20,60. Ida e volta, Serra do Cipó, BH, com o pedágio do Zema, R$30,40. Isso porque eu estou falando do universo da MG10, Sim. que é o nosso universo aqui. Uhum. Nós temos que pensar também que essas contas existem para Confins, para Matozinhos, para São José da Lapa, para Pedro Leopoldo, para Sete Lagoas. E esses valores, né, eles vão fazer uma diferença. Porque isso aqui é por dia, Altino. Agora uma coisa aqui, e o camarada que pega ônibus, ele vai pagar pedágio ou não? O ônibus não paga pedágio, é uma das coisas que está colocada lá desde a primeira apresentação da CEINFRA. Mas o caminhão que roda com o diesel paga pedágio. O caminhão que roda com a gasolina paga pedágio. Aí eu te pergunto, a gasolina e o diesel vão subir ou não vão? Então, mas aí, qual que são os impactos, cara? Vamos imaginar que essa proposta do Zema, ela passe, ela seja aprovada, aquele negócio todo, e aí nós começamos a pagar pedágio. Primeiro, eu queria saber o seguinte, se você tem essa informação, como é que vai ser cobrado esse pedágio? Qual que é a proposta do projeto? E outra coisa, o que impacta isso na vida do cidadão, na nossa vida, em termos de custo das coisas? Você tem ideia de quanto vai afetar isso aí? Vamos parar para pensar o seguinte. Aliás, vamos falar do método do pedágio. É o dito free flow. Eles inventam um nome bonito para colocar um assalto na sua conta todos os dias. Free flow quer dizer que o trânsito não tem que parar, não tem aquela cancela. Você passa, ele lê a placa, emite a conta para você pagar. Não pagou, é notificação de trânsito, multa. Então, você passou, leu, tem só o pórtico lá, você passou debaixo dele, cobrou. Não tem cancela. O sistema vê a placa do veículo. O sistema vê a placa do veículo, emite a cobrança. Se você não paga a conta, ela vira uma notificação de trânsito e multa. Então, voltando agora ao ponto de como que isso vai impactar a nossa vida. Isso é um projeto de privatização da nossa vida como um todo. Todos os serviços que nós acessamos precisam de produtos que não estão aqui. Então, esses produtos chegam a Lagoa Santa em todas essas cidades de alguma forma. Todas as esferas de consumo da nossa vida vão ser afetadas e vão subir de preço. A vida do cidadão do Vetor Norte como um todo vai subir de preço. Vai subir de preço na gasolina, no produto do supermercado, no produto da mercearia, no transporte que você precisa pagar para ir em Belo Horizonte por algum motivo, no Uber que você pega, na encomenda que chega para você, no frete de toda e qualquer compra que você faz no Brasil. E aí tem um problema. Uma coisa que eu tava pensando aqui, só te cortando aí, essa questão do trabalho, né? Que muita gente sai de Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo e vai trabalhar em Belo Horizonte. Aí chegando lá, muitas vezes a pessoa está procurando um emprego também, né? E aí ela tem a concorrência de outras pessoas de outras regiões. Eu estou imaginando assim, se eu fosse um empregador, né? Aí tem lá João, Maria, José, né? Pô, mas o João ele vem de Pedro Leopoldo, mas o José vem lá do centro de BH. Não precisa de pagar transporte, pedágio para ele. Isso impacta ou não? Ou seja, em termos de preferência de mercado de trabalho, no custo do trabalhador para quem vai lá para Belo Horizonte, impacta no custo do empresário lá? Certamente vai alterar o valor das tarifas. Por mais que o transporte público não pague no trânsito quando ele passa debaixo do pórtico, como eu disse, o caminhão que leva gasolina e diesel vai pagar. Pois é, mas tem um transporte público, mas tem o transporte das empresas também. Está incluído nessa isenção de pagamento do pedágio? Transporte público coletivo,
está incluído. Porque O tem- ônibus da empresa não. Isso, eu falo isso. O ônibus especial, às vezes que pega o trabalhador aqui na região e leva para Belo Horizonte para trabalhar lá. Então vai encarecer provavelmente essa mão de obra para o empresário. Vai encarecer para todo mundo. E isso é uma coisa interessante, Altino. Você tocou num ponto fundamental. Eu não me lembro de um problema recente na nossa vida que unisse direita, esquerda, empresário, operário, taxista, motoboy. Cara, eu não conheço ninguém de Lagoa Santa que é a favor do pedágio. As várias esferas econômicas, profissionais, todo mundo é contra o pedágio. Todos os vereadores que eu conheço são contra o pedágio. Todos os deputados que eu conversei são contra o pedágio. Todo mundo é contra o pedágio. Uhum. Só o Zema e o grupinho dele do Novo, que é o Matheus Simões dessa turma aí, que é o que eu falei, né? O raio privatizador. Eles olharam aqui, eles querem privatizar, vender, o privado vai ganhar em cima de nós. Em cima do trabalhador comum. Isso Então, que é mas muito sério. Você sabe uma das coisas que me deixa meio fulo da vida? É que muita coisa o Zema não negocia e ele vai judicializar. Uhum. Não tem um risco dele levar isso para a justiça, não, essa briga aí, cara? Quem tá levando isso para a justiça somos nós. Isso não se trata de um projeto de lei proposto pelo governador. O governador está avançando com uma concessão comercial que só depende administrativamente dele. Então ele está de ouvido fechado desde o início, falando que vai privatizar as nossas rodovias, que nós pagamos o imposto, elas já estão construídas, é uma estrutura que existe, ou seja, todo mundo pagou para essa estrutura estar lá, e agora que ela está pronta, ele vai dar ela de presente para iniciativa privada? Uhum. Então nós temos um problema aí. O fato é, eu não conheço ninguém que seja a favor do pedágio. Todo mundo está contra o pedágio. Eu não lembro uma pauta recente que une tantas pessoas de pensamento diferente quanto o pedágio. A direita está contra o pedágio, a esquerda está contra o pedágio, o centro está contra o pedágio, os operários estão contra o pedágio, os industriários estão contra o pedágio, o setor de transportes está contra o pedágio, o setor de saúde, todo mundo está contra o pedágio. Mas eu sinto falta, cara, e eu acho que a gente precisa falar disso. O silêncio dos prefeitos me incomoda. Nós temos vereador aí organizando audiência pública, fazendo grupo, manifestação na rua, aí dentro das câmaras, provocando manifestação na Assembleia, audiência pública na Assembleia, deputado propondo lei, PEC, entrando com peça no TCE e uma série de coisas. E os prefeitos calados, cara. E por que, cara, que estão calados? Tem rabo preso aí? Como é que é isso, velho? Porque se afeta toda a população e o prefeito é o cara que está ligado ali diretamente com o povo, né? Mais próximo do que o governador. E não tem essa sensibilidade com relação à questão do pedágio. O que está rolando aí? Ué, o Novo aqui em Lagoa Santa, ele é base de governo, né? Nós tínhamos um secretário até o final da gestão passada que era membro do Novo e falava em nome do Novo o tempo todo. Então, certamente existe um vínculo entre o governo de Lagoa Santa e o governo Zema. E vai me desculpar, a lei que foi aprovada em Lagoa Santa, e isso não é uma exclusividade de Lagoa Santa não, isso foi aprovado em Pedro Leopoldo, em Vespasiano, é uma lei que não permite instalação de praça de pedágio dentro da zona urbana das cidades. Isso é palhaçada, isso é falta de honestidade com o cidadão. Isso aí é fazer o cidadão de bobo e fingir pra ele que tá fazendo algo. Porque, cara, o Itamar, em 93, quando o Fernando Henrique queria privatizar Furnas, ele não deixou. Ele falou que ia cercar Furnas com a polícia militar. Quem tem poder administrativo na mão são os prefeitos, né? Os prefeitos conseguem pressionar o governador quando eles estão unidos. E aí, quando o poder executivo estadual vem para cima dos municípios com a faca na mão, para colocar a corda no pescoço, os prefeitos tinham que estar unidos num imenso movimento de oposição a essa ação do Estado. Não podiam se acuar. Não podiam mentir para o povo com um projeto de lei que vira lei que não tem efeito nenhum para derrubar o projeto de pedágio como ele está. Então, quem está fazendo oposição a esse projeto em larga escala é o povo, são as câmaras municipais dos municípios, são os deputados e deputadas estaduais e o setor comercial também é contrário. Mas aqui, deixa eu aproveitar esse gancho aí. A Câmara de Vereadores aqui de Lagoa Santa, está todo mundo unido nessa questão do pedágio e contra o pedágio? Todas as vezes que eu pude consultar um vereador ou uma vereadora de Lagoa Santa, esta pessoa era contra o pedágio. A gente encontra o mesmo fenômeno em Vespasiano, a gente encontra esse fenômeno também em Pedro Leopoldo, só que o vereador, ele tem o seu campo de atuação. Então ele está muito mais no sentido da articulação política de levar para o povo que uma injustiça está sendo feita e proposta. Teve audiência pública em todos os municípios. Isso aí foi movimentado. Inclusive, em Lagoa Santa, teve uma audiência pública na Praça Doutor Lund, cara. Organizada pela Câmara, em que todo mundo estava unido contra isso.
mobilizaram a Assembleia, os deputados e tudo mais, e os prefeitos continuam silenciosos. Fingiram que foram contra num projeto de lei que não faz diferença nenhuma, mas não vieram para o campo de batalha. E eu acho que a presença deles era fundamental para dar força. Aqui, cara, mas por que que, às vezes eu me pergunto o seguinte, se tá todo mundo junto contra essa proposta do governo do estado, por que que não se juntam, não vão lá, não fazem uma pressão, todo mundo junto, faz uma, sei lá, uma carreata, porque a gente viu tantas carreatas aí contestando coisas, né? Por exemplo, a eleição, né? Mas a gente não vê carreatas e o povo se juntando para poder questionar essa questão do pedágio, né? O Zema está ali na cidade administrativa, justamente onde é que vai ser o pedágio, fácil de todo mundo acessar. Aí vem minha pergunta seguinte: a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Vespasiano, Lagoa Santa tem algum projeto comum para poder fazer esse tipo de movimento, de fazer essa pressão ou não? Já foi feita uma manifestação da MG10 onde uma das vias foi ocupada e o número de policiais para o número de pessoas era assustador, cara. Deu para ver qual que seria a toada desta conversa com o Zema, sabe? E o que as câmaras fizeram foi comunicar de forma imediata com a população, porque a opinião da população importa muito, e acionar os deputados e deputadas estaduais. Nós temos então já teve esse movimento já. Teve esse movimento. Parou ali a rodovia, a MG10 ali, tudo. Ficou paralisada uma das vias da MG10, mas a polícia imediatamente atuou de forma massiva para um número de pessoas que era considerado pequeno. E aí, infelizmente, Altini, eu falo muito disso. Muitas das vezes, a luta contra a injustiça incomoda mais do que a injustiça em si mesma. Então a manifestação, parar o trânsito, isso gera um incômodo que muitas vezes não é bem-vindo. Eu não tô falando que não tem que fazer, não. Eu sou a favor de parar o trânsito. Eu sou totalmente a favor de parar a MG10 para demonstrar o tamanho da injustiça que está sendo feita. Porque quem tá trafegando lá e tá parando o trânsito é para defender o interesse dele, né? É um negócio assim que... Então é isso, assim, você pode chegar atrasado um dia, mas, pô, se for para não pagar pedágio pelo resto da vida não. A concessão é de 30 anos, prorrogável por mais 5. Como é que funciona essa questão da concessão, cara? Como é que é esse processo? É igual uma licitação, você declara a intenção da prestação de um serviço, de manutenção e regulação daquele processo. Tem um período de escuta pública, tem um período obrigatório, né, um instrumento de audiências públicas obrigatórias, mas o edital está publicado já com a oferta desse serviço. Então, veja só, a gente não teve escuta pública. A gente teve uma escuta pública remota, online de 30 dias, mas que não tinha um caderno de instruções, por exemplo. Você tinha que entrar no site da CEINFRA, baixar uma planilha de Excel super complexa, tem todo um modelo de preenchimento. Então não é uma coisa feita para ouvir o seu Zé taxista, para ouvir o Jefferson, motoboy, que conversou com a gente aqui em Lagoa Santa. Então, assim, isso não chegou para a população. Nunca foi dada à população a oportunidade de participar e opinar sobre isso. Nunca. Pelo contrário, foi dificultada a participação do povo nesse processo de escuta. Claro, porque não é interesse do povo, né? Aprovar esse tipo de coisa, então tem que dificultar para poder aprovar, né? Porque é um negócio totalmente antipopular, né? Essa questão do pedágio aí que une todo mundo que tem pensamentos até diferentes, né? Igual você falou aí. Agora é o seguinte, né? Quando que o governo pretende aprovar essa proposta dele? Como é que é esse processo? Que ele vai levar isso, esse leilão em algum tempo, né? Quando é que é isso? Junho. A ideia do governo é fazer o leilão em junho. Aliás, isso deve atrasar agora, porque, como eu disse, o Zema vai ser derrotado nisso, já percebeu a fragilidade da proposta e solicitou estudos complementares. Eu espero que ele suspenda esse edital e, posteriormente, ele anule esse edital e perceba o erro que está cometendo, a injustiça que está cometendo. Mas ele já solicitou aí estudos complementares para modificar o edital pela cobrança única. Então, esse leilão ele estava previsto para junho dentro do cronograma. Detalhe, o processo foi publicado em fevereiro. Publicado em fevereiro o processo para rodar leilão em junho. Então, é assim, assalta a mão armada e você vacilar ali, passou 4, 5 meses, dançou, vendeu a MG10. Sim. A MG10 custou em 2007 250 milhões de reais. Se a gente atualiza a implantação, não estou falando de manutenção. Se a gente atualiza esse valor, ele chega a 798 milhões de reais. Do nosso dinheiro investido para criar uma infraestrutura para a gente. Não estou falando de manutenção, estou falando só da implantação. Quase R$1 bilhão de dinheiro público numa estrutura que está pronta, não está abandonada, não está paia, horrível, e ele quer dar na mão da iniciativa privada lucrar em cima da gente. Agora uma coisa aqui,
Quando essa MG10 ela foi duplicada e ela foi asfaltada, né? Ou seja, ela foi recuperada ali, é, o- os imóveis ao redor ali, Vespasiano, Lagoa Santa também, é, o valor praticamente dobrou desses imóveis, né? Ou seja, supervalorizou. Com o pedágio, não tem a tendência de valorizar também ou não? O que você já analisou esse aspecto? Porque será que não tem interesses também de pessoas ligadas ao ramo mobiliário buscando a valorização também de imóveis dessa região ligado ao pedágio? Como eu disse, é um processo de privatização da nossa vida. É um processo de tornar a vida em todo o vetor norte mais cara. Isso vai realizar um processo de gentrificação. Isso vai expulsar para ainda mais longe da capital o povo mais pobre e mais fragilizado socialmente. O trabalhador de baixa renda, o autônomo e uma série de outras pessoas desse ciclo comercial que são fragilizadas, que estão frágeis nesse processo. Uhum. Então, essa concessão do pedágio, ela ataca quem mais precisa de apoio do Estado, que é o trabalhador, que precisa transitar todos os dias, são as pessoas de baixa renda. Por quê? A vida do rico, ela não vai ser tão afetada. Ela vai ser. Aliás, tá aí uma coisa que eu complementei. O rico também é contra o pedágio, tá? Se tem alguém do setor imobiliário aí que é a Aham. favor, eu desconheço. As pessoas que eu Interessante. conversei até Aham. agora são contra, Sim. porque vai afetar a vida de todo mundo. Então eu vou voltar. O pedágio do Zema, cara, ele é tão maligno que ele une a esquerda, a direita, o centro, o pobre, o rico, o empresário, o industriário, o operário, o, o, o vendedor ambulante de rua, o cachorro, que tudo. Todo mundo é contra o pedágio. Só o Zema que um belo dia Mas então acordou. nós podemos dizer então que o pedágio não vai ser aprovado em Minas Gerais, aqui na Setor Norte? Bom, eu vou repetir. O Zema será derrotado na questão do pedágio. Ele já percebeu, ele recuou para fingir de santo, mas é o que eu falei. Ele propôs um assalto toda vez que você passasse. Agora ele recuou para um assalto por dia e tá fingindo de santo. Falou Aham. que fez isso porque tá ouvindo as opiniões, os posicionamentos. Não, ele percebeu que ele vai ser derrotado por uma oposição que consegue construir resultado. Uma oposição que começa nas câmaras municipais de vários municípios, e eu cito aí colegas que trabalharam muito nisso, o Andrés em Vespasiano, o Gael em Pedro Leopoldo, né? São José da Lapa tem o Taleco, que está no gás também, tem muita gente, Sete Lagoas, todo mundo está contra o pedágio. Uhum. Isso chegou na Assembleia, a oposição da Assembleia bateu pesado, então a gente tem o projeto da Lohane e do Betão, que não permite instalação de praça de pedágio em menos de 100 quilômetros. Nós temos a PEC da Bela, que proíbe a instalação de pedágio em região metropolitana. Nós temos a peça do Bloco Democracia e Luta, que inclui esse pessoal que eu já falei, muito mais gente legal, que pede a suspensão e posterior anulação do pedágio por causa desse tanto de coisa faltando no edital e esse tanto de injustiça. Uhum. Então, fato é que o Zema será derrotado, como a concessão da MG 424 em 2018 foi derrotada. Pelos mesmos vícios, e agora tem muito mais coisa errada e muito mais vício nesse edital. Mas tem os mesmos vícios. Uhum. Eles nem se deram o trabalho de consertar o que erraram atrás. Só colocaram de novo o assalto. Uhum. Legal demais, né? A gente vê que tem pessoas combativas como você aí, batalhando por interesse da população, né? Como você falou, com os vereadores de Pedro Leopoldo, Vespasiano também. Gente, essa questão do pedágio, né? A gente tem que ajudar aí os vereadores, né? Enfim, todas as pessoas que estão lutando, né? A gente tem que dar essa força para que a gente não deixe ser aprovada essa questão desse projeto aí. Esse projeto do Zema realmente é um projeto que tira dinheiro do povão, né? E, na verdade, todo mundo está contra, até o rico, como você falou, né? Mas é um projeto que segrega, né? E a gente sabe que o governo Zema, o Partido Novo, tende a privatizar tudo, né? Essa questão da privatização é a bandeira mais forte que ele tem. E a gente não pode deixar cair nessa questão da lábia de que privatizar é a solução de tudo, né? Então, essa questão do pedágio, eu fiz questão de trazer aqui, o Marcelo aceitou vir aqui para a gente bater esse papo, para a gente tirar essas dúvidas que a gente até tinha, né? Sobre essa questão do pedágio aqui em Lagoa Santa, nessa região. Eu também tive muitas dúvidas. E a gente vê que realmente é uma situação, assim, que vai prejudicar muito quem necessita transitar nessa região, que somos nós, né? Trabalhadores que precisam de ir para Belo Horizonte trabalhar, precisam de Belo Horizonte fazer uma consulta, né?
E para quem precisa também fazer o seu lazer, né? E o lazer aqui em Lagoa Santa e Belo Horizonte rola bastante, né? Final de semana é bem grande, aí você vê o trajeto que as pessoas fazem aí a partir da sexta-feira. Então vai impactar bastante se esse projeto for aprovado na vida de todos nós. Eu espero que não seja aprovado e que a gente consiga vencer essa batalha aí, né? A gente sabe que o governo ele sempre judicializa muita coisa, e então a gente tem que estar unido aí, né, com essa galera, os vereadores também aí, pra gente. Aí, ó, eu peço a atenção dos prefeitos também, né? Para que vocês batam aí, né, na mesa também, coloquem a cara a tapa para poder questionar também essa questão aí do pedágio nas cidades, né? Igual foi falado aqui, parece que os prefeitos não estão muito engajados nisso, né? Bom, ô Marcelo, acho que a gente falou quase tudo aqui, ou tudo praticamente, do que a gente sabe do pedágio, né? Acho que você nos ajudou muito aqui a tirar as nossas dúvidas e trouxe um ganho muito legal aqui de conhecimento para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Nos assistindo aí. Eu só quero agradecer a você por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui esclarecer para a gente essa questão do pedágio e da sua ação também aí, e enfim, né, da sociedade com relação ao projeto do Zema aí, que é um projeto, né, de tirar dinheiro do povo, né? Altinil, eu te agradeço. Como é importante a gente ter espaços, todos os espaços possíveis para falar contra um pedágio. Porque, como você mesmo disse, o pedágio é contra o povo. Ele tira dinheiro do bolso de quem mais precisa, de quem é mais frágil na sociedade. E ele afeta a vida de todo mundo. E é aquilo, eu não conheço uma pauta que une tanta gente quanto o pedágio do Zema. Mas só que une tanta gente contra. O pobre, o rico, o empresário, o empregado, o autônomo, o ambulante, direita, esquerda, centro, todo mundo contra o pedágio. Você que está aí, que está assistindo, seja contra o pedágio, comenta com seu vizinho, com sua família. Toda participação é diferencial e vai ser decisiva quando a gente derrubar o pedágio do Zema. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Legal demais, mas nós não acabamos não, né, galera? Você sabe que sempre quando eu encerro aqui o podcast, a gente faz uma brincadeira aqui, né? Surpresa para os nossos convidados, né? Mas vamos fazer essa brincadeira aqui, que são aquelas chamadas cartas, né? O que você faria? O Marcelo tem certeza que ele não sabe a brincadeira das cartas, mas como a gente está encerrando o nosso programa, e você sabe que nós fazemos, né, essa brincadeira com todos, eu vou fazer com ele também. Então, Marcelão, aqui a gente tem sempre uma brincadeira que a gente faz com os convidados aqui. A brincadeira é o seguinte, eu tenho aqui um monte de cartas. Essas cartas aqui, ela gera uma seguinte pergunta: o que você faria? Então tem situações diversas aqui, ok? Não se preocupe que não vai expor nada assim, né, secreto de ninguém. Esse é o momento que o coordenador de comunicação sua fria, né? Sua frio. Mas não é isso, né? Ó, para falar que não tem cartas marcadas, você vai escolher 3 cartas, você vai ler aqui a pergunta e responder, né? Sem problema. Para que servem essas cartinhas aqui, né? Para a gente poder conhecer o Marcelo, né? Fora um pouquinho aí também da questão política, a gente conhecer ele e outros temas também. Tem vários temas aqui, tá? Então, eu vou embaralhar para dizer que não tem carta marcada, né? Aí eu vou pedir para que ele tire 3 cartinhas e responda pra gente. Carta marcada é só no processo de concessão do pedágio do Zema. É só o Zema. A concessão do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas foi a mesma empresa que ganhou. Ah, pois é. Tá então carta marcada é só no pedágio, cara. E aqui não tem carta marcada, então vamos lá. Tira 3 cartinhas aí e responde pra gente. Vamos lá. As 3 de uma vez ou uma de cada vez? Tanto faz, pode então tirar. Vamos lá. Vou pegar uma de uma vez aqui. Se eu pudesse ficar invisível. Rapaz, eu ia monitorar, eu ia fiscalizar muito melhor do que eu fiscalizo. Porque quando eu chego nos equipamentos, às vezes, para fiscalizar, o pessoal do governo fica alerta, né? Às vezes já fomos afrontados. Não pode filmar. Eu falei, não, mas não vou filmar vocês, nem nenhum usuário. Então, se eu pudesse ficar invisível, cara, eu ia poder fiscalizar muito melhor, porque o pessoal não ia saber que a fiscalização chegou, não ia poder esconder o que tá errado de jeito nenhum. Já vê o Marcelão apontando, já tudo se ajeita. O Colete faz muito sucesso de fiscalização, mas se ele fosse invisível, não, a fiscalização ia pegar um tanto de coisa que às vezes a gente não pega, porque o pessoal, né, que quer defender o governo acaba escondendo alguma coisinha ali, não falando alguma coisa. Mas se eu fosse invisível, não ia passar nada na fiscalização, cara. Vamos lá, segunda. Qual é a pergunta? Se eu trocasse de sexo, cara, O que você faria se trocasse de sexo? Sim, eu poderia fazer parte, né, de várias bancadas femininas aí, e como é importante a presença da mulher das mulheres nos ambientes parlamentares.
Lagoa Santa hoje tem só uma vereadora, que é a Lavina. Da última eleição, né, do último mandato para esse, a gente desceu de 3 mulheres para uma mulher só. A gente ainda sabe que as mulheres são uma minoria numérica nos ambientes políticos, parlamentares e dos executivos também. E eu penso que quando há um maior número de mulheres nesses ambientes, ganha em diversidade de pensamento, qualidade das propostas e todas as esferas em que as mulheres vêm ocupando novos espaços, os serviços têm melhorado. Quanto mais aumenta a participação das mulheres nos poderes públicos, melhor o serviço público fica. Então, se eu trocasse de sexo, eu teria o prazer de compor bancadas femininas com mulheres maravilhosas, como Lohana recebeu a cidadania honorária de Minas Gerais, nesta quinta-feira, indicada pela Beatriz Cerqueira, e postou uma foto que tá Bela Gonçalves, Lohana França e Beatriz Cerqueira. E aí eu poderia fazer, né, quiçá um dia fazer parte de uma bancada feminina desta potência. E se eu não tivesse como alimentar meus filhos? Rapaz, essa é pesada, né? Essa é pesada. Se eu não tivesse como alimentar os meus filhos. O que você faria? O que eu faria? É difícil porque não sei se é de forma abstrata ou pontual. Mas se em algum momento da minha vida eu passasse qualquer tipo de dificuldade nesse sentido de não poder alimentar os meus filhos, eu faria algo que, na verdade, eu já fiz no passado e que faria sem maiores dificuldades, que é agarrar a toda e qualquer oportunidade que esteja possível. Porque não existe compromisso maior do que o da subsistência com as nossas crias, né? Eu diria que é algo quase que biológico, instintivo. Então eu não consigo pensar um cenário em que eu estaria mais disponível para fazer todo e qualquer tipo de serviço necessário para gerar renda do que de não poder alimentar meus filhos. É algo que jamais vai acontecer, porque eu vou pegar o trampo que tiver na reta para fazer e vou fazer no maior prazer. Eu admiro muito as pessoas, né, os autônomos que estão na rua vendendo, a turma que vende na noite, às vezes um brigadeiro, um brownie e etc e tal, porque eu acho que se expor, sabe, abordar as pessoas na rua é uma coisa difícil. E olha que eu faço isso no âmbito da campanha política, né? E muitas das vezes a gente é tratado com indiferença, às vezes de forma ríspida. Então, eu valorizo muito as pessoas que desbravam a noite, que desbravam o dia e que vão para cima e que vendem, que abordam, conversam e que se agarram à oportunidade que está disponível. Porque a vida adulta não tá fácil para ninguém, não. Tem que admirar quem é guerreiro. Isso aí. Legal demais, Marcelo. Muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Obrigado, Atila. Valeu demais, cara. Bom demais. Ô, gente, então é isso aí. Agradeço a vocês por terem nos acompanhado até agora, né? Ter ficado aí. Peço desde já para que você se inscreva no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like. E outra coisa, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, porque assim mais pessoas poderão nos ver, nos ouvir e conhecer aqui o nosso tema, o nosso assunto, tá bem? Então, olha, gente, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Até mais, galera.